Doutora Raquel, então eu peço um espaço para que eu possa apresentar a nossa próxima conversa, que nós não estamos falando de palestra aqui, estamos contando histórias. E gostaria muito de chamar, quase conterrânea da cidade, do lado da cidade de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, jornalista, secretária de Estado, senadora, e hoje está aqui como Ana Amélia Lemos. Vai ser um dueto comigo agora. Eu gosto assim. Amélia, nós estamos aqui, né, e até mesmo nós falamos sobre o espírito desse evento, que era as mulheres se conhecerem, as mulheres poderem falar quem foram as inspirações que essas mulheres tiveram no decorrer da carreira, né, os desafios. E eu tenho certeza que tem muito a contar aqui. Nós gostaríamos de escutar a sua história. Nossa, gente, agora sim. Depois de ouvir a história da Ana Elisa, que é uma coisa extraordinária, nós gaúchas, que vimos que uma baiana tem a mesma garra que nós, né? Que nós, desculpa, Ana Elisa, mas nós gaúchos temos um jeito anaterno. Eu peguei o Casa das Sete Mulheres, então tu sabe o que estamos falando. Mas a sua história é muito parecida com a de muitas que estão aqui, não com a intensidade e ao topo da carreira onde você chegou, porque eu presidi a primeira mulher no Brasil a presidir um Conselho Federal de Medicina Veterinária, não é pouca coisa. Então, aplausos às mulheres. Felizmente, as próprias mulheres descobriram que a sua independência não estava no casamento. E as mulheres, ao longo do tempo, dependeram do casamento para imaginar que se libertavam da família dos pais, e aí eu, na mão do marido, e dependia para comprar um vestido do dinheiro do marido. Quando elas descobriram que elas só seriam independentes no dia que elas escolhessem um vestido, a roupa, o que fazer, aí elas se tornaram independentes. Foi quando elas começaram a receber o salário do trabalho delas, escolher a profissão que gostariam de ser, não dona de casa apenas, o que não é absolutamente um demérito, não é isso que eu estou falando. Estou falando de mulheres que decidem enfrentar para fazer e mudar o mundo, mudar as coisas, mudar a própria família, a maneira de ver, de educar as filhas, tudo isso envolve. E eu não sei quem é a Ariana aqui nessa sala. Bom, pela reação já se viu que é Ariana de cara. Sou eu. E esse signo, eu sou desse signo de Áries, o primeiro decanato, é um signo de teimosia. É um signo que a gente olha para onde a gente quer ir, a gente engata na primeira e sai correndo e vai fazer. E às vezes essa franqueza, essa coisa, as pessoas entendem como, sei lá, grosseria, não, é o jeito de ser de uma ariana, de dizer as coisas. Quando um ariano diz uma coisa, não é porque eu sou ariana, é a natureza desse signo. Então, o virginiano, eu fui casada, meu marido virginiano, perfeccionista até dizer chega. E o ariano, além de ser uma pessoa muito direta nas coisas, é muito impaciente. O ariano é impaciente. Tanto que a flor que nos representa nesse signo se chama, que nós chamamos vulgarmente de impatience, que é a palavra inglesa de impatient, impaciente. Essa florzinha é bem comum nos jardins coloridos, que é bem bonito, né? Então, o nosso símbolo é esse, impatient, quer dizer, impaciente. E eu sou impaciente, um monte de coisa. Então, a gente, eu acho que o signo marca, o árabe tem a frase maktub, estava escrito. Cada uma de nós, e a Ana Elisa também, eu acho que entende como baiano, cada uma de nós tem uma história, que nós nascemos com essa história escrita, e que nós aqui vamos seguir esse caminho. Eu saí de casa com 9 anos de idade, 9, para morar com uma família que eu não conhecia. E eu escolhi isso aos 9 anos de idade. Estava ali perto da Lagoa Vermelha, na minha terra, lá, terra de Passo Fundo.
E até aquele momento a minha família, claro, gente pobre, meu mais velho de 9 irmãos, 9. E até os 9 anos eu não tinha estudado, não tinha feito nada, estudado, porque lá tinha só uma escolinha interior de Lagoa Vermelha, município de Clemente Argolo, que se chama carinhosamente, porque mora lá, Estância Velha. Não tem a ver com Estância Velha aqui no Vale do Seco, não. A Estância Velha não é um nome carinhoso para Clemente Argolo, que é o nome da pessoa que deu o nome ao distrito de Lagoa Vermelha, que continua distrito. E eu estava meu avô era ferreiro, brincava na ferraria dele. Tem um dedo aqui que é estragado, que eu esmaguei a ponta do dedo mexendo na ferraria, porque eu era muito inquieta, eu metia a mão num torno lá que ele fazia, cabo de faca, metia a mão e ficou até o resto da vida, ficou toda maneira. O que houve? Eu conto a história. E meu avô era ferreiro, meu pai carpinteiro, minha mãe dona de casa, um monte de filhos, e eu cuidava um pouco dos meus irmãos também, porque eu já estava com 9 anos. Logo depois de mim eram gêmeos, 2 meninos. E eu estava num armazém de secos e molhados, uma bodegona lá em Lagoa Vermelha, nesse distrito. E chegou uma senhora, era meio-dia, minha mãe mandou buscar farinha de milho para polenta. E eu me encantei com uma senhora que chegou, parecia uma índiazinha assim, eu olhei assim, uma senhora toda arrumada, perfumada. Eu lembro até hoje da roupa que essa senhora vestia. Dona Rosita Dornelles, acho. Uma senhora era viúva, tinha sido viva. Essa senhora era mãe de uma senhora que casou com um advogado de Lagoa Vermelha, Hilton Garcês, é um nome, uma família conhecida, família Garcês. E ele, então, ela tinha ido visitar a família, ela tinha recém ficado viúva, e eu me encantei, fiquei olhando para a senhora, assim, encantada pela roupa, pela maquiagem, eu tive descalço ali, né? Aí ela falou: olha, isso não é teu nome. Eu disse: meu nome é Ana Amélia. Ana Amélia. Ana Amélia. Eu disse assim: você não quer morar comigo, ser minha dama de companhia em Porto Alegre? E estudar? Eu disse: eu quero. Eu tinha 9 anos de idade. Isso foi em 1954, imagina, não tinha televisão, não tinha nada. Já sabe para a minha idade. Aí eu cheguei, disse: a senhora vai falar com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, e eu vou morar com a senhora. 9 anos de idade. E é o signo, é a vontade de melhorar, de estudar, não tinha estudado ainda. Ela falou com meu pai e minha mãe. Meu pai achou que era bom, porque eu ia ter uma produção, ia ser dama de companhia do nosso, eu vim para Porto Alegre. Daquele lugar que não tinha luz elétrica, que não tinha água encanada, que era a água do poço, que a gente vivia com vela, o banho na canela, na bacia. Eu vim morar no 8º andar do edifício Independência, 831, apartamento 82. Avenida Independência, que era hoje seria um meio de vento, né? O bonde passava na frente. E eu pego pela primeira vez de elevador. Uma semana que eu estava na casa dela, quando ela parecia que eu tinha nascido ali. Você tem a necessidade, né? É isso, a necessidade, você se adaptar nas adversidades. Eu fiquei ali com ela 4 anos. Aí eu dava de luvas, com todo o conforto, conheci em Praia, ela me levou, me tratou como máximo. Então essa pessoa foi a primeira pessoa mais importante na minha vida. Dona Rosita, tem um carinho, ela já faleceu lá em Cachoeiro do Sul. Então ela me deu assim, eu estudava no grupo escolar Argentina, que era do lado, hoje é o IFAM, sede do IFAM, do lado do edifício verde e tal. Sentava sempre na primeira fila para aprender as coisas e tal, ajudava as professoras e tal. Quando eu fiz aí aula no virado do 4º ano para o 5º, eu comecei a entender que aquele mundo ali de maravilha não era meu mundo. Eu era de eu estava num outro lugar e que a minha família estava num outro patamar. E naquele tempo eu fiquei 2 anos sem ter contato com a família, nenhum, porque não tinha telefone, não tinha como falar. Aí eu fui 2 anos depois, no casamento de uma prima, que estava em Lagoa Vermelha, e aí voltei de novo, e aí aquele conflito, né? Já eu adolescente, voltei para Lagoa Vermelha.
E aí terminei o primário no grupo escolar lá. E aí como é que eu faço para continuar estudando? Porque eu entendia que só estudando eu ia poder vencer a vida. Era 59, Brizola falava na Rádio Farroupilha, todas as sextas-feiras, e falava muito de redação. Quando eu termino o curso lá de primeiro grau, o ensino primário, fundamental, só tinha uma escola para estudar, que era uma escola de irmãs, a escola normal Renda Paz, que era paga, e a minha família não tinha dinheiro para pagar. E eu assim, mas eu tinha 12 anos, eu resolvi. E eu vi o Brizola, que sempre estava lá na verdade, ele estava falando muito de educação. A minha família era do PL, eu não entendia o que era PL, não era PL de hoje, que era o PL, Partido Libertador, era outra coisa do passado. E aí eu disse, mas eu vou escrever uma carta para minha família PL, eu não entendia de PL, PDP, o Brizola era do PDP, não sabia nada disso. Aí escrevi uma carta, eu, 12 anos, para o Brizola. Com 12 anos, gente. Escrevi a carta dizendo, olha, eu gostaria de pedir uma bolsa interna no Colégio Rainha da Paz, eu quero estudar, quando eu terminar aí, de estudar, aí eu vou pagar a bolsa e dando aula na minha cabeça, né, 12 anos, 14 anos eu tinha, 14. Naquele momento o Brizola se elege, ele tinha sido eleito, eu estava recém-impulsado. E um amigo que era de lá, uma pessoa conhecida, disse, você vai para Porto Alegre, bom, então você deixa lá na porta do palácio essa carta. Tá? Deixa lá essa carta. Se pega, você atende. Né? Resultado, essa carta chegou na mão do pessoal. E essa carta, 2 semanas, 3 semanas depois, um mês depois, eu recebi, senhora Ana Amélia, eu tinha 14 anos. Estamos atendendo, então, o Jorge, o governador e tal. E eu fiquei interna 8 anos na escola Rainha da Paz, de Jaguaribeira, graças a essa bolsa de estudos do Leonel Brizola. Então, para mim, gratidão não prescreve. Pode a história escrever qualquer coisa, mas ninguém fala mal de mim, de uma pessoa a quem eu dei, a dona Rosita, ao Leonel Brizola, dessa bolsa de estudos. Terminei, aí então, acabando a escola, voltei, saí, tirei 10 eu fiz magistério, porque era o curso que tinha. Eu dava aula na mesma escola que minha mãe era merendeira. Minha mãe era merendeira na Chupaia, que morava no Jaguaribeira. Terminei aquele ciclo, fui a mais minha nota dela do estágio. Me dediquei na minha aula, eu fazia missa, levei um padre para rezar a missa na minha aula. Era 3º ano, mas levei um padre para rezar, eu jogava futebol, eu não ficava dentro da sala com os professores, eu ficava valorizando. Então, meus presentes eram abóbora, ovo, chuchu, que as crianças traziam para a professora. Né? Então, foi a experiência mais fantástica, galinha, exatamente, tudo era que eu ganhava dos alunos. Aí terminei, eu queria continuar. Aí, de novo, outro dilema. Eu não tinha condição eu tinha que trabalhar. Aí abriu uma primeira escola pública estadual em Lagoa Vermelha. E aí eu consegui um trabalho que era para minha mãe, mas a minha mãe não tinha escolaridade, de auxiliar de disciplina dessa escola que abriu lá. E essa escola era estadual, então eu fiquei, as irmãs, eu estava interna, as irmãs permitiam que eu de noite fosse trabalhar lá para cuidar da disciplina dos alunos. Terminei essa fase, eu tinha esse emprego que era estadual, eu tinha acho que 2 salários na época. Aí eu vim pedir transferência para o irmão Pedro, o colégio Irmão Pedro, que era na Félix da Cunha, e consegui, também com aquele pouco salário, alugar um quartinho no pensionato Maria Imaculada, que era uma independência, só para moças independentes. Mas aí eu tinha uma dificuldade, eu ia fazer faculdade. Como é que eu vou pagar a faculdade? Se eu não podia de novo fazer. Fiz vestibular e eu lidava muito com a obra social das irmãs lá e tal. E eu disse, vou fazer serviço social, que eu acho que é a minha vocação para isso. Então, serviço social precisava, veja que coisa doida no ensino. Tinha um exame
psicológico que era, como é que se chama? Eliminatório. Sabe o que era? Uma mancha. Ele botava uma folha de papel, largava uma tinta. É um teste, não sei se é teste de roxa, uma coisa mais atrasada do mundo, né, hoje. Aí eu botava aquilo, fechava, abria, fazia uma coisa. Evidentemente que aquele moço não tinha vocação para serviço social, eu acho. Eu enxerguei ali um monte de coisa, morcego, foi a minha perdição. Fui ver o que não era para ver. Tinha que dizer, isso aí é uma mancha de tinta. O que você vê aqui exatamente? Daí, bom, fui eliminada, não me testaram, eu sabia português, nada, é isso, só por causa de uma mancha. Aí não pude entrar no serviço social, fui eliminada, gente, veja como é. Aí, não, peraí, não vai. O que era próximo do serviço social? Direito, né? Direito, ajudar as pessoas. Direito, justiça. Tá, fui lá. No direito, na PUC tinha latim, eu não dominava latim, né? Imagina, só sabia uma frase. Lésbica, poela, pulcra, est, né? Então, negócio do meu latim na escola. Aí, bom, não dá. Então, vou tentar jornalismo, comunicação social. Aí, fiz comunicação, passei, eu acho que as 10 primeiros classificados. Aí, veio o segundo problema. Como é que eu vou pagar essa faculdade se o salário só dá para pagar, que eu recebia como auxiliar disciplina do irmão Pedro, para pagar só para pagar a pensão. Vou lá, eu bati na Assembleia, a Assembleia Legislativa tinha um programa de bolsa de estudos, o presidente era negro, era de Rio Grande, foi o primeiro presidente negro da Assembleia do Rio Grande do Sul. Era de Rio Grande, me lembro da figura dele, o deputado. É uma figura notável, um senhor elegante, magro. Aí fui lá na Assembleia, bati na porta, consegui uma bolsa de estudo na Assembleia para a faculdade. Então eu fiz a faculdade, o curso secundário, a faculdade, graças à bolsa de estudo. E aí entrei na comunicação, comecei no Jornal do Comércio, antes de ter me formado, como jornalista de economia e tal, já fui entrando nessa área. As máquinas que a gente tinha era a Hamilton, depois passou para a máquina elétrica, toda a evolução tecnológica da comunicação, eu vivi isso. E depois do Jornal do Comércio, fui para a TV Difusora, que eu fazia também comentários, que era um timaço de gente, né? Sérgio Schiller, era a Ieda Maria Vargas, Atanásio, e vou fazer agora uma brincadeira. Quando eu fui lá para acertar com o Carlos Bastos, que era o editor-chefe da Difusora, ele disse assim, olha, eu vou te pagar. E quem tinha me indicado que era a presidente da Fies, Paulo Velhinho, que já era repórter, me convidou, me gostava de mim, porque eu ia fazer cobertura econômica. Aí quando eu cheguei, eu disse, mas Bastos, você está vendo, o salário é muito baixo para mim. Aí eu também ganhar 5 mil, aí eu Vargas. E você vai me pagar só R$1.000. Digamos, era um outro valor, que era cruzeiros naquela época, não era real, cruzeiro. Aí olha a resposta do Bastinho. Memeia, era meu apelido, entre os colegas jornalistas. Memeia, tu tem que entender. Aí ela foi Miss Universo, não foi só Miss Lampo Vermelha. Então, já me desqualificou ali na pegada, né? Então, bom, entrei, essa foi a brincadeira que ficou do resto da vida para fazer. Eu entrei na televisão e como eu convivia com todos os operadores do mercado, eu procurava memorizar números, nomes, ação nominativa, era mercado de capitais da época, era o boom da bolsa de valores e tal. Aí eu passava na rua e eu falava, a mulher que fala sem ler, todo mundo falava o script. Hoje tem TP, né? A TP é o teleprompter, né? Tudo escrito fica fácil. Naquela época tinha que ir o escrito. E eu não lia, eu falava, hoje as ações de tal, a empresa assim, foi isso, foi aquilo, falava, eu passava na rua da praia, passava por isso, ou decoreba. E eu falei assim, o que é isso?
nós éramos umas 10 mulheres para 90 homens quando eu comecei. Quando terminei já era quase o contrário, da metade. No jornalismo, na economia, era 2 ou 3 fazendo. Aí depois continuei na saída da difusora e fui fazer uma entrevista pela difusora na chegada do Mário Henrique Simons, ministro da Fazenda, que era o todo poderoso, e eu fui para lá. E eu, como era muito improvisadora, nunca tinha preparado. Aí aquele dia estudei, ficou com o secretário da Fazenda, que era o secretário Paulo Miranda, na época, maravilhoso. Eu fui falar com ele, saber o que era, o que estava acontecendo na economia, tudo que acontecia. Quando o Mário Simons chegou no aeroporto de Salgado Filho Velho, estava um monte de empresários esperando o ministro. E eu cheguei de microfone e os repórteres, antigamente tinha um repórter da Geral, que a gente fala, que era o que ia para o aeroporto. Ministro, o que o senhor vai fazer? Dona Elisa, o que o senhor vai fazer aqui? A pergunta assim, que ele bota o microfone, fala e manda a matéria. E eu tinha estudado, se não chega, eu pego o microfone. Ministro, o Rio Grande do Sul está vendo um dilema sério, muito diferente hoje, era igual, né? Paga muito imposto e recebe um pouco do negócio, era igualzinho, né? E aí ele disse, não é assim. Não, ministro, não é assim, os números que eu tenho são mesmos. Eu tinha que me preparar, a primeira vez que eu me preparei na minha função. E aí naquele grupo de empresários, a minha sorte, né? Pessoal, você tem que trabalhar, tem que ter sorte também. Naquele grupo de empresários, estavam os grandes empresários, dentro das entidades, o governador da época era o Silval Caselli. E estava naquele grupo, ninguém mais, Maurício lá no sobrinho, Maurício, né? E aí era governando, Maurício, dono da empresa mais importante, ficou prestando atenção na reparte. E eu continuei. Bom, eu dominei a entrevista porque os outros colegas que estavam, eram todos eles da Geral. Mas eu não sei o que o senhor vai fazer aqui, o que é, sabe? É uma pergunta sem fundamento, como a gente fala. Bom, saí dali e eu tinha pedido, eu era correspondente também na revista Visão, eu tinha pedido uma entrevista para o Silval Caselli, o governador, se Deus o tenha, está aparecido, não, isso também já. E aí, o Caselli não marcava, só que o Caselli não gostava que eu falava de economia, e ele não gostava de economia, o Caselli não gostava de política, né, falava política. E então ele resistia, não queria saber de falar de economia comigo. E aí a entrevista, todo mundo ficou falando da entrevista e tal, era a posse do Fábio de Araújo Santos na Federação, aqui no prédio e tal, uma grande, veio um monte de ministro e tal. E aí eu chego, e aí já tinha uns usos ocorrido, e já sabia o governador, fiquei sabendo da entrevista que você botou, não sei o quê, o ministro lá ficou sem saber falar do Rio Grande e tal. Disse, pois é, governador, o ministro está fazendo, eu consigo mesmo, não consigo falar com o meu governador, né? Se eu não me atende, eu já aproveitei. Aí ele marcou a entrevista para terminar o resultado. Eu saí dali e no dia seguinte, às 10 horas da manhã, eu recebi o telefonema de Maurício lá do Sul. Vem cá que eu quero falar contigo, te fazer um convite para trabalhar aqui na RBS. Foi assim que começou, né? E por conta dessa entrevista, fiquei 33 anos na RBS, aí fazendo rádio, TV, jornal, e aí mais economia, né? Com negócio. E gostei muito aí, gostando. Por que estou aqui na veterinária, né? E eu, como sou de Nova Vermelha, área de produção, pecuária, meu avô era ferreiro, nunca tinha, nós tínhamos uma hortinha, né? De plantar batata, plantar coisas da casa. Mas a gente nunca teve, então, mas eu, como jornalista, eu via que a economia do nosso estado era voltada para isso e para os problemas correlatos, seja na agronomia, a veterinária, negócio do banho bovino, febre aftosa, os problemas todos que a gente atravessou das epidemias, dos problemas. Fui aí entender brucelose, o que era brucelose, fui saber o que era isso, o que contaminava a brucelose transmite no ser humano, a aftosa não era. Então é tudo isso, e você acaba tendo uma aula na prática, uma escola, que é a escola fui até a Ilhéus, como senadora depois, e fui entender o que era a cabruca, o sistema cabruca de produção de cacau, e que é uma outra coisa fantástica e tal.
as coisas que ela me deu. E muitas de vocês talvez tenham passado por momentos como ela me deu. Então, nós todas mulheres, a questão da situação para exaltar as mulheres, vivemos cada uma história. E essa história vai nos fazer melhor do que somos se a gente, humildemente, ir aprendendo com as coisas. Então eu cheguei, depois desses 33 anos, fui à carreira política, porque já tinha esgotado, eu já sabia as perguntas que eu fazia, já sabia tudo aqui. A gente tem prazo de validade no que faz. A gente tem prazo de esgotar, não, eu quero fazer, eu quero viajar, eu quero fazer outra coisa, para mudar. E aí eu fui para a política, no Senado. Cheguei no Senado, me joguei, porque eu perdi o marido no 27º dia que eu assumi o mandato. Assumi o mandato no dia 1º de fevereiro, no dia 27 ele morreu. Aí eu casei no Senado. Aí eu me dediquei de corpo e alma no Senado, presidi a Comissão de Agricultura, discuti, fui aprender o que era mormo, a doença do mormo, que é uma que eu aprendi com mormo. Até uma briga lá dentro, sabe com quem veio na sua mãe? Com o Caiado. Ele era senador, ele estava bravo porque foram suspensos vários certames com cavalos que estavam, que era uma doença que é contagiosa, né? Aprendi o que era mormo, uma palavra horrorosa, né? Mormo, né? Então isso tudo, depois tivemos a crise de aftosa, tivemos um monte de problemas. Uma vez eu fiz uma entrevista até, só um detalhe, o governador do Rio Grande do Sul era Olívio Dutra, eu trabalhava na Rádio Gaúcha, isso em homenagem aos veterinários, e aí foi quando houve um foco de aftosa onde era um assentamento. Onde foi? Joia. Aí eu perguntei para o governador por que o senhor não permitiu o cercamento, o isolamento da área e também o abate dos animais e também a vacinação. Aí ele não respondeu, ele disse assim: a sociedade gaúcha sabe de que lado a senhora está. Essa foi a resposta do governador. Aí eu disse: mas governador, eu estou lhe fazendo uma pergunta. Eu respeito muito o senhor. E se o senhor não quiser responder, tudo bem, mas eu fiz uma pergunta, que é a razão pela qual, porque o Ministério da Agricultura, era o Pratini de Moraes, o ministro da Agricultura, ele recomendou que fosse feito isolamento da área e tal, para evitar o contágio e tal, e vacinação. Eu sei que terminou a entrevista, eu disse: olha, então o senhor não quer responder também. A minha satisfação foi que, terminada a entrevista, eu recebo de uma pessoa, de um engenheiro, de um veterinário de Pelotas, professor, eu acho que era professor. Ele disse assim: olha, jornalista também, eu sou do PT, eu sou fundador do PT aqui. Olha, um dos fundadores, eu sei. Mas eu sou também veterinário. Então, entre a ciência e a política, a senhora fez uma pergunta correta. Então, eu peço desculpas da forma como o governador lhe atendeu. Ele é meu correligionário, mas do ponto de vista técnico da medicina veterinária, estava correto. Então, essas coisas, para mim, marcaram muito, entendeu? A forma como esse profissional, que eu não conheci, me dá uma resposta dessa. E aí foi no Senado também, trabalhando muito lá com a Comissão de Agricultura, e fui conhecer o Brasil, a questão do cacau, a questão de todos os setores de produção, e isso me deu uma convivência também com os vários setores, de esquerda, da direita, de centro, de todo mundo, e você conviver com isso, você só aprende. E tanto aqui entre professores e mestres, não é a melhor coisa. Muito obrigado, minha gente. É uma história simples, tá? Só uma coisinha aqui, um detalhe, só um detalhe aqui, desculpa, a Elisa falou que ela teve um problema de prova de cadeira de roda. Eu fiz uma campanha em 2022 de cadeira de roda. Eu quebrei o tornozelo inteiro em Lagoa Vermelha. E 2022. Em 2023, a maluquete aqui, graças a Deus, a cirurgia
motivo foi muito bem feito pelo Dr. Carlos Schwartzman, maravilhoso. Um ano depois eu subi o Himalaia, 8 quilômetros a 5.700 metros acima do nível do mar. Então